microfone agora, tá? João, sabemos que é o evangelho aí dos 7 sinais, de 7 milagres, muitos falam assim. E esse capítulo 6 é um capítulo que fala do sinal miraculoso, cura de enfermos, mas mostra também Jesus, ele, de certa forma, até sendo um pouco duro, como necessitava ser com aqueles que iam após ele. E interessante, aqui eu quero ler o meio, praticamente o meio desse capítulo, a partir do versículo 28, que diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, isso os judeus, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? É mais interessante que até os judeus queriam realizar as obras de Deus, ou a obra de Deus. Não, então tudo bem, sempre questionando Jesus. E até hoje os judeus questionam Jesus. Eu conversava isso com a Adriana hoje. Falei, Adriana, até hoje o judeu questiona Jesus, porque eles não creem em Jesus. Eles interpretam a palavra, e uma interpretação bela, que te faz entender textos, mas uma interpretação não definitiva, porque eles não conseguem enxergar Jesus como sendo Deus, como sendo o Salvador. Eu disse, essa turma é a geração daqueles fariseus que questionavam Jesus. E eles falam para ele, nós queremos realizar as obras de Deus. E aí, como é que nós fazemos? Qual é a única obra que a nós é confiada? A única obra que nós podemos de fato realizar? Eu digo isso para a salvação, não como fruto dessa salvação. É crer. Olha que coisa interessante, eles estão ali questionando e Jesus diz para eles, diz assim, Jesus, tá, tudo bem, tudo certo. E como é que a gente realiza as obras de Deus? Nós queremos realizar essas obras. Como é que nós podemos proceder? O que nós devemos fazer? Ele diz assim, vocês querem realizar as obras de Deus? A obra de Deus, aí vai para o singular. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Quem foi enviado por Deus? Jesus. Amado, a salvação, ela é tão somente pela graça. Ninguém que está aqui vai ser salvo porque é bonito, ou porque é muito feio e Deus teve misericórdia, pelo menos a salvação você vai receber. Não é porque tem muitos recursos, não é porque é o mais inteligente, não é o que trabalhou mais, mas é tão somente o quê? Crer. É depositar fé no Senhor. Essa é a condição para aqueles que desejam habitar o reino dos céus, para aqueles que desejam viver para sempre com Deus. É tão somente crer no Senhor Jesus. Todo o mais é consequência dessa decisão. Achei interessante quando o irmão lembrou ali, Paulo falando, não é, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ainda há pouco nós lemos Salmo 42, assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro por ti, a minha alma tem sede de ti. É o nosso maior prazer, é o nosso maior deleite, é estarmos na comunhão com Deus. Você pega o Novo Testamento em especial, você não vai ler em nenhum momento Jesus prometendo casa, carro, cavalo, riquezas. Você não lê isso. Você vai ler ele falando assim, ajunte tesouros aonde? Nos céus, aonde a traça, o ferrugem não consome. Agora, ele era contra as riquezas? Não. Vocês vão ler que em meio aos discípulos, seguidores de Jesus, tinham pessoas que tinham situação financeira muito boa. Mulheres que custeavam muitas das vezes o ministério. Porque Jesus tinha pelo menos 12 com ele. E desses 12, mais 120, desses 120, uns 500. E às vezes milhares. Muitas das vezes Jesus parava em alguns lugares para se alimentar e tinha um grupo grande. Recebiam as ofertas? Recebiam. Tinha até um tesoureiro no grupo, o negócio era bem organizado.
O tesoureiro quem era? Judas. Isso aí é um problema sério para tesoureiro, né, Laércio? Poderia ser outro discípulo, mas era Judas. Justamente Judas, que era o tesoureiro. Isso é para chamar a atenção do tesoureiro, para ficar esperto. Eu ouvia muito isso no período em que trabalhamos como tesoureiro. Então, muitas vezes ele precisava comprar algo. Vocês veem isso no momento da Páscoa, a última Páscoa que Jesus vai participar com seus discípulos, onde ele vai ali introduzir a ceia do Senhor, e Judas se levanta para vender Jesus. A visão daqueles discípulos ainda não estava aberta à realidade. Eles disseram assim, não, Judas se levantou para comprar mais alguma coisa. Vai comprar mais tempero, vai comprar mais os pães, vai comprar mais vinho. Porque ele tinha o dinheiro, era ele que ficava responsável pela bolsa. Então ele tinha esse compromisso. Mas você não vai ler Jesus falando sobre isso assim, olha, segue-me e você vai comprar muitos imóveis, você vai ter vários carros, você vai ter conta abastada, não. Mas como eu disse a vocês, ele tinha discípulos abastados. O próprio responsável pelo sepultamento de Jesus era alguém que tinha muitos recursos, José de Arimateia. Mas tudo isso consequência do primeiro quê? Da adoração, do serviço ao Senhor. Amado, certa feita, não é meu testemunho, mas eu desejo muito que um dia ainda se torne o meu testemunho. Às vezes eu peço isso a Deus, às vezes eu não peço. Mas os irmãos sabem, eu já falei várias vezes, eu não tenho a menor vocação para a área da música. Nem para cantar, nem para tocar, nem para assoviar. Eu consigo assoviar no tom, no ritmo. Há um pastor de uma grande igreja, uma outra denominação, que ele tinha isso parecido comigo no passado. E ele testemunha que ele sentou-se à frente de um piano, estava sozinho na igreja, o piano, ele sentou na cadeirinha do piano e ficou de frente para o piano. E o desejo dele, além de pregar, de cuidar do rebanho, era poder tocar louvores ao Senhor, compor canções. Nós não falamos aqui, cantar ao Senhor um cântico novo? E ele disse que ele estava lá de frente para o piano, falando com Deus, e quando ele se deu por si, ele estava tocando uma melodia. Alguém que não tinha a menor vocação. E ele começou a tocar. Deus começou a responder a oração. Ele parou nisso. Deus me permitiu tocar o piano, agora o louvor é comigo, porque quem me ensinou é o mestre dos mestres. Você é o melhor pianista do mundo. Não, o que ele fez? Deus me deu essa condição, me abriu essa vocação, vou me especializar. Ele foi fazer um curso. Aí sim se tornou, de fato, um pianista. A glória é de Deus, mas ele entendeu que ele tinha que fazer a parte dele. A Bíblia não fala da escola de profetas lá do Antigo Testamento? Tinha lá os profetas do Senhor e tinha lá a escola. Escola de profetas, sim, para aprender a palavra de Deus. Pastor faz seminário. É chamado, sim, mas precisa fazer o seminário, precisa se qualificar. Ou acha que pastor vai viver a vida dele assim, Senhor, manda aí. Eu vou mandar aquilo que você leu. Se você não leu, eu não vou te mandar nada. Você quer que Deus fale contigo? Lê a palavra. Um versículo ou outro, ou um texto em si, vai falar contigo para aquele momento, para aquela ocasião. Mas você precisa fazer a sua parte. Então ele disse o quê? Eu fui e me aperfeiçoei. Então, vale para a vida espiritual e vale para a vida lá fora. Deus, de repente, está te qualificando para algo. Se aperfeiçoe nisso que Deus está te qualificando. Deus te colocou num determinado lugar. Frutifique naquele lugar. Deus te deu um talento para uma profissão. Aperfeiçoe-se. Procure ser o melhor. Esqueça um pouco a humildade desnecessária. Nós temos que ser humildes, sim. Sempre nos acharmos inferiores aos outros. Nunca superior às pessoas. Mas busque ser o melhor naquilo que você está fazendo. Já leram o que Jesus fala sobre o inútil? É aquele que você tem uma função para realizar. Você realizou, você para, você tem que ir além. Se você fizer só aquilo que pediram para você fazer, você não serve. Porque você está condicionado àquilo que te mandam fazer. Você tem que ir além, mostrar que você pode mais. Então Deus, de repente, está te despertando para algo. Se aperfeiçoe, vá em frente, execute aquilo, crendo que Deus está no negócio. Deus está te abençoando. Então eu vejo o Novo Testamento dessa maneira, pessoas que
tiveram um encontro pessoal com Jesus. Aqueles que já possuíam se aperfeiçoaram, tornaram-se melhores. E outros foram ainda melhorando ainda mais. A Bíblia fala de um indivíduo que foi chamado para ser diácono. Tinha origem grega. Filipe. Eu admiro muito a história de Filipe no livro de Atos. Não, ele vai ser diácono. Parou como diácono, não, ele também era um evangelista. Filipe, vai lá falar com aquele camarada que está lá naquela carruagem lá. Ele está lendo Isaías, vai lá falar de mim para ele. Ele foi lá. Ele tinha as funções dele na igreja de diácono, ele podia parar. Não, eu já fui consagrado, eu sou um diácono. Eu já tenho a minha função, eu não tenho que fazer mais nada. Se algo acontecer, problemas é dos outros, porque eu já tenho a minha responsabilidade. Aí Deus vai e o conduz, daqui a pouco vai e leva ele para outro lugar. E vocês vão ler lá no final de Atos que há um encontro de Filipe com Paulo. Paulo vai passar uns dias, ou um dia, ou uma hora, na casa de Filipe. Eu vou errar agora que eu não li novamente o texto, mas acho que é pelo menos 4 filhas que ele tinha. Se eu não me engano, acho que o número é 4. Não sei se é mais. Mas a palavra de Deus diz que as 4 filhas, vamos entender que sejam 4. Se alguém quiser procurar aí, por favor, procure, depois me fale, está lá para o final do livro de Atos. Que as 4 filhas deles eram o quê? Bailarinas. Eram profetisas. No sentido de entender que eram mulheres de Deus. Olha que coisa bacana, o camarada foi chamado para ser diácono, era evangelista, pregador do evangelho e cuidava bem dos seus. Influenciou a vida dos seus, orou pelos seus. As filhas eram mulheres de Deus. Ainda não eram casadas e viviam servindo com fidelidade ao Senhor. Olha que coisa bacana. Deus está te capacitando, Deus está te levantando para algo, aperfeiçoe-se. Deus está te chamando para uma nova profissão, seja o melhor nela. Deus te deu um talento, torne esse talento prático. Está entendendo? Como nós precisamos ser, precisamos realizar. Eles chegam para Jesus no campo espiritual, eu quero fazer a obra de Deus. Beleza, creia. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. O que você acha que vai te levar para o céu? É a tua fé em Jesus. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. O céu é um lugar para pecadores. É ou não? É. Mas para pecadores o quê? Arrependidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus disse, eu vim chamar doente, porque aqueles que se achavam bons não queriam Jesus. Morreram nos seus pecados. Mas Jesus falou que eu vim para os que estão doentes, aqueles que sabem que precisam de mim. Eu sou a fonte das águas que vocês estão suspirando. Eu sou o pão da vida. Esse texto, Jesus, ele fala sobre essa questão do pão. Já inicia o capítulo 6 falando, tem uma turma muito grande aqui, onde nós vamos comprar pão para essa galera toda. Aí daqui a pouco Filipe chega e fala assim, Senhor, 200 denários não compraria pão para essa turma toda. Aí daqui a pouco vem alguém, esse rapaz está com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus vai e multiplica. Extraordinário, Jesus multiplicou pão e peixe, porque ele sabia da necessidade daquelas pessoas. Aí tudo bem, Jesus vai, a pessoa está comendo, está se saciando, quando a barriga está cheia, esquecem de tudo, que felicidade, que alegria, Jesus saiu ali e foi. Aí vocês vão ver o milagre de Jesus caminhando sobre as águas, os seus discípulos acham que é um fantasma, Jesus fala, sou eu. Aí ele entra no barco, o mar se acalma. Puxa, quem é esse? As águas o obedecem, o vento lhe obedece. Mas Jesus está fazendo um monte de coisa. Mas vem um momento ruim, esquece o que ele fez. Eu preciso ver algo novo. Aí quando vê algo novo, Jesus é extraordinário. Amado, ele é extraordinário desde o dia que você se converteu. Desde o dia que ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é maravilhoso, extraordinário desde esse dia. Desde o dia em que ele se revelou a nós, ele tem sido Jesus. Ele tem sido o Senhor. Não é uma circunstância, não é um problema, não é uma situação, não é uma pessoa, não é a queda de um, não é a maledicência de outro que vai nos afastar. O que Paulo fala? Nada, ninguém pode nos afastar do amor de Deus.
Ele escreve um lindo poema, uma linda canção falando sobre isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas você precisa ter intimidade com Ele. Qual é a obra que eu tenho que realizar, Jesus? Qual é a obra de Deus? É crer naquele que Ele enviou. E quem Ele enviou? Eu. Está aqui, ó. Aí eles já falam o quê? Ah, faz um sinal para a gente aí, faz um milagre aí, mostra alguma coisa aí, faz alguma coisa diferente. Aí vocês veem que Jesus, ele depois disso tudo, ele se afasta, daqui a pouco ele percebe que as pessoas vão novamente atrás dele, e ele diz o quê? Vocês, olha só, ouvi isso de Jesus. Olha só. Respondeu-lhes Jesus, isso falando aquelas pessoas, porque no 25 diz assim, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Longe de nós ouvirmos isso do Senhor, que nós o buscamos por causa do pão. O pão é consequência de nós buscarmos a Ele, porque Ele quer o melhor para nós. Nisso eu creio, que Ele quer o melhor para a gente. Mas nós precisamos ter atitude, nós precisamos fazer a nossa parte. É Ele que abre porta? Sim, é Ele que abre porta. E você precisa passar por essa porta. E você precisa ser digno dessa porta. Você precisa fazer a sua parte para que essa porta continue aberta. Ah, vocês estão me procurando, sabe por quê? Porque eu multipliquei pães. Vocês não gastaram um centavo. Vocês não derramaram uma gota de suor. Já estava ali na frente de vocês, pães quentes, peixe salgado. Vocês comeram, se fartaram. Aí passaram, sentiram fome de novo, vieram atrás de mim. Mas ele disse assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Deus confirmou isso. Aí é quando eles perguntam, e qual é a obra que nós temos que realizar? Ele crê. Aí as demais coisas, tudo é consequência de como nós somos com o Senhor. Uma vez eu conversando com um irmão, achei interessante, falou assim, na empresa, 2 pessoas foram promovidas, ele e um outro indivíduo. Aí ele feliz que ele percebeu que a promoção viera do Senhor. Depois falou assim, mas o outro camarada falou assim, cara, esquece ele, pensa em você. Se você entende que foi Deus que te abençoou e te permitiu ser promovido, glorifica o nome dele. Não olha para o lado, não importa como o outro chegou até aí, importa como você chegou. E reconhecer que Deus te permitiu isso. Foi Ele que te deu inteligência, foi Ele que te deu saúde, foi Ele que te deu condições, capacidade. Mas aperfeiçoe-se naquilo que Deus te plantou. Floresça onde Deus te colocou. Deus te chamou para ser o quê na sua casa? Deus te chamou para fazer o quê lá fora? Seja o melhor. Por coincidência, hoje eu encontrei com um irmão, que eu não vou falar o nome, e eu brinquei com ele que ele estava com uma camisa alusiva à sua profissão. Eu falei, você gosta mesmo da sua profissão, você veste a camisa. Olha só que coisa bacana, e é assim. Nós temos que ter prazer naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos. Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor me concedeu. Senhor, eu queria ser presidente da República, estou tão feliz em ser porteiro desse prédio, porque eu sei que foi o Senhor que me colocou aqui, e eu quero ser o melhor porteiro do prédio. Eu queria ser presidente da República, mas eu não sou o presidente da República. Eu não fui chamado para isso. Senhor, como é bom fazer o que eu faço. Ainda que às vezes eu fique chateado, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dia 30 está chegando, o pagamento vem. Ah, como é bom poder confiar em Ti. Aperfeiçoar-se naquilo que Deus a nós tem confiado. Aí vem esses hipócritas, falando um monte de bobagem. Aí Jesus, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em Ti? Olha, só nesse capítulo 6, vocês leem Jesus multiplicando pães e peixes, vocês veem Jesus caminhando sobre as águas, e tantas outras coisas que Ele deve ter realizado, que João não registra aqui, mas ele no final do Evangelho diz que Jesus fez muita coisa, que não estão anotados. Mas um sinal suficiente para você crer que Ele é Deus. A nossa conversão já é a prova de que Ele é Deus.
Porque todos nós, quando tomamos uma decisão lá do Senhor, nós sentimos um algo diferente, algo extraordinário. Somente essa experiência com o Senhor nos permitiria sentirmos isso, vivenciarmos isso. Aí, não, eu quero mais sinais, eu preciso que o Senhor faça mais. Aí, como eu disse ainda há pouco para vocês, o Novo Testamento nos chama ao arrependimento, nos revela algo que estava em oculto no Antigo Testamento. Isso quer dizer, as gerações anteriores a eles não foi revelado o que foi revelado no Novo Testamento. O grande mistério que era Deus fazer de dois povos um só povo, quer dizer, de judeus e gentios, fazer de judeus e gentios o seu povo escolhido, não só Israel, descendência de Abraão, mas todos aqueles que seriam descendentes de Abraão pela fé, porque a obra é essa, é você crer, você expressar fé. Então, nós aqui não temos ascendência judaica, eu creio que ninguém aqui tenha uma ascendência 100% ou 90% judaica. Creio que ninguém aqui tenha na sua genealogia o sangue, o DNA de Abraão, mas nós temos o seu DNA de fé, porque nós cremos no mesmo Deus. E esse foi algo revelado, não, gentios e judeus vão ocupar o mesmo céu. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária da parte do Senhor que Ele nos oferece. Amados, longe de nós que Ele chega e diz assim, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Não, nós estamos atrás por causa do pão que não perece, que é o pão da vida, que é Cristo. Moisés, no deserto, ofereceu àquela geração o maná, o pão que descia do céu, mas todos que comeram daquele pão morreram, voltaram a sentir fome. Mas todos aqueles que experimentaram realmente do pão da vida, que é Cristo o Senhor, vivem eternamente. E como eu disse a vocês, aquilo que nós desejamos, almejamos, sonhamos, podemos ou não tomar posse. Em tomando posse, glórias a Deus. Em não tomando posse, glórias a Deus. Mas é saber que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que provê o que nos é necessário. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Espiritualmente, crer nele, confiar nele. E como homens e mulheres, dar o nosso melhor naquilo que Deus tem nos concedido, naquilo que Deus tem nos oferecido. É Ele que nos capacita. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não vamos ficar sentados esperando que o Senhor venha e multiplique novamente pães e peixes. Nós precisamos fazer a nossa parte. E isso é interessante. Depois leia esse capítulo 6. Vocês vão ver que eles vão continuar murmurando, eles vão continuar questionando. E a ponto de dizer assim, duro é esse discurso. Seguir o Senhor é assim, vou para casa. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz o quê? E vocês? Senhor, não temos para onde ir, não. Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é que importa. Porque aqueles pães e peixes que o Senhor multiplicou foram bons para aquele momento. Ele não nos saciou a fome para sempre, não. O nosso físico voltou a sentir fome. Mas tu és o único que tem as palavras de vida eterna. E quem disse isso hoje está com ele nos céus. Porque creu. Então, nós somos do Senhor, porque as suas palavras são palavras de vida. E sendo elas palavras de vida, nós sabemos que podemos sim avançar, podemos sim crescer, mas em sintonia com o Senhor, porque cremos que é Ele quem nos capacita. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar? Irmã, quer falar alguma coisa de sábado? Queridos, graças e paz, sábado agora vai ter o culto jovem aqui na nossa igreja, todos estão convidados, e vai ter uma palavra poderosa aqui do pastor Melquisedeque, mais uma vez ele estará aqui conosco,
Infelizmente, o grupo dele lá não pode vir, mas a gente deu um jeito aqui e a gente vai ter a nossa adoração também nesse lugar. Amém? Convide pessoas, se você não puder vir, convide teu vizinho, convide pessoas que estão perto de você, jovens que estão perto de você. Dê uma força para esse ministério para a gente poder alavancar. Bem, querido, então espero ver vocês aqui, eu também presente, claro, se eu quero ver vocês, eu tenho que estar aqui, né? Todos nós aqui juntos, para oferecermos culto ao Senhor. Esse não é o Melquisedeque, rei de Salém, mas é o pastor da Vila do João. Então vai ser bênção para a gente também. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esses momentos passados nesse lugar, aonde ao Senhor adoramos, aonde ao Senhor oferecemos o nosso louvor. Também diante de Ti, testemunhamos das Tuas maravilhas em nossas vidas, mas lançamos diante de Ti também as nossas necessidades, as necessidades do Teu povo. Ó Deus, crendo que Tu és o Deus que sabe o que necessitamos, sabe o que é melhor para nós, então em Ti nós confiamos e já Te agradecemos pelas respostas que virão da parte do Senhor e já estão vindo. Muito obrigado, Deus, por esse povo aqui presente neste local, que agora o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos proporcione uma semana, o restante de semana abençoada por Ti. Sábado possamos estar aqui oferecendo louvor mais uma vez ao Senhor e domingo de igual modo. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Ide em paz.